Fala pessoal, beleza? Nossa aula agora é sobre região Sudeste, composta por 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Trabalharemos alguns aspectos históricos, socioeconômicos dessa região brasileira. Pensando aqui em questões demográficas, a região Sudeste é a região mais populosa, ou seja, aquela região que tem o maior contingente populacional absoluto, em total de população. As suas 4 capitais estão entre as maiores do Brasil. Dá uma reparada aqui. A gente tem São Paulo, sendo a primeira capital em termos demográficos, 12 milhões de habitantes. Rio de Janeiro em segundo lugar, com 6 milhões e 700 mil habitantes. Levando em consideração apenas a população do município. Se a gente for contar a região metropolitana, a população de São Paulo quase dobra e a do Rio de Janeiro também. Tá? Aqui é só do município do Rio de Janeiro e município de São Paulo. Belo Horizonte, sexta maior capital brasileira, com 2 milhões e meio de habitantes. Também, se a gente pegar a região metropolitana, aumenta bastante. E Vitória, uma das menores capitais, das 27, considerando o Distrito Federal. Vitória é a 26ª, com 365 mil habitantes, quase 366. Também Vitória, se a gente pegar a região metropolitana, ela vai ficar muito maior do que essa população que está aí. Somando toda a região Sudeste, uma das regiões, a região, na verdade, mais populosa. E também uma das regiões, a região mais povoada, ou seja, com a maior densidade demográfica do Brasil. Populoso é a população absoluta e povoado é a densidade demográfica. Dá uma olhada nesse mapinha aqui de densidade demográfica. Quanto mais vermelho, maior a densidade demográfica. Quanto mais clarinho, menor a densidade demográfica no mapa. Dá uma olhada que a gente tem São Paulo, especialmente a grande São Paulo e sua região metropolitana, acrescentando Campinas até Santos no litoral. A gente tem uma densidade demográfica muito maior do que 100 habitantes por quilômetro quadrado. A gente tem em São Paulo áreas com densidade demográfica próxima de 3 mil habitantes por quilômetro quadrado, beleza? Rio de Janeiro, também uma densidade demográfica altíssima em todo o estado do Rio de Janeiro, com destaque para a região da capital, beleza? Do Rio de Janeiro. E Espírito Santo também alta densidade demográfica, com destaque também para a capital Vitória. E Minas Gerais é o estado que tem a maior diversidade em termos de densidade demográfica. Uma densidade demográfica muito grande em áreas do Triângulo Mineiro e porção centro-sul do estado, com destaque aqui para Belo Horizonte e região metropolitana. Porém, a parte centro-norte do estado, o noroeste, o norte de Minas e a região do Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri, regiões com densidades demográficas mais baixas, representando a desigualdade do estado de Minas Gerais, que é um dos aspectos mais importantes do Sudeste. Pensando do ponto de vista socioeconômico, o Sudeste representa a maior participação no PIB do Brasil. Aqui nesse mapa a gente tem a participação do PIB no ano de 2014, com a região Sudeste, essa região em vermelho, representando quase 55% do PIB, 54,9%. O Nordeste com quase 14%, o Norte com 5,3%, o Centro-Oeste com 9,4% e o Sul com 16,4%. Sudeste em primeiro, Sul em segundo, Nordeste em terceiro, Centro-Oeste em quarto e Norte a quinta em participação no PIB. Beleza. Só que se a gente fizer um apanhado histórico, a gente vai perceber que a participação do Sudeste ela vem caindo em termos proporcionais, em termos relativos. Galera, fica muito atento a isso. Quando tratamos dos vestibulares, e principalmente entendimento sobre o Brasil, esse é um dos aspectos mais importantes. A região Sudeste, em termos absolutos, ela continua muito à frente de qualquer outra região, ou seja, em termos de bilhões ou trilhões de reais na participação do PIB brasileiro. No entanto, em termos relativos, em porcentagem, a gente percebe nos últimos anos, nas últimas décadas, uma redistribuição da economia brasileira. Dá uma olhada aqui. Esse mapa que está aqui no canto inferior esquerdo, ele mostra o PIB do país em porcentagem e a participação por região. O círculo mais claro é em 2002, o círculo mais escuro é em 2010. Tá? O mapa que está aqui em cima que eu acabei de falar, ele é de 2014, ou seja, a gente tem 3 anos como referência aqui, 3 datas diferentes. Dá uma olhada na região norte.
houve um crescimento de 4,7 para 5,3 entre 2002 e 2010, depois se manteve em 2014. O Centro-Oeste, 8,8 para 9,3 e depois em 2014 para 9,4. O Nordeste de 13 para 13,5 e depois 13,9. Então repara que o Centro-Oeste e o Norte estão crescendo. O Sul de 16,9 para 16,5 para 16,4 em 2014 está caindo. E dá uma olhada aqui no Sudeste, de 56,7 para 55,4 para 54,9, ou seja, Sul e Sudeste com uma queda na participação relativa no PIB brasileiro. E um crescimento do Nordeste e do Centro-Oeste. Então nós podemos falar que existe uma tendência nas últimas décadas de uma redistribuição relativa da riqueza do Brasil, uma diminuição das desigualdades regionais brasileiras, com o crescimento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste ao longo do final do século XX, isso já era percebido, e nesse começo do século XXI. Isso fica ainda mais claro quando a gente pega um indicador que é a porcentagem de indústrias por região do Brasil, o primeiro dado de 96 e o segundo de 2011. Então dá uma olhada, 96 é o amarelo. A gente tinha o Norte com 2,3% da indústria brasileira, o Nordeste com 9,2%, o Sudeste com 60,8%, quase 61% da indústria brasileira lá na década de 90 estava no Sudeste, o Sul com 23,2% e o Centro-Oeste com 4,5%. Legal. O Sudeste representava o grande polo industrial brasileiro. E se a gente pegasse antes de 96, a década de 60, 70 e 80, essa porcentagem era ainda maior, chegou a ser superior a 70%. Agora, olha o que acontece no ano de 2011. A única região que tem queda na participação industrial no país é a região Sudeste, de 60,8% para 47,6%. Isso evidencia uma reorganização industrial e econômica no território brasileiro, com o crescimento da região Norte para 3%, região Nordeste para 13,4%, região Sul para 29,1% e região Centro-Oeste para 6,9%. Isso só de indústria, eu não estou falando da participação total no PIB. Isso daqui é só a participação industrial, número de indústrias por região brasileira. Essa migração das indústrias para outras regiões, muitas delas saindo do Sudeste e indo para outras regiões, é uma demonstração daquilo que a gente viu do PIB, que o PIB de praticamente todas as regiões cresceu, exceto da região Sul e da região Sudeste. A região Sul, apesar de ter aumentado sua participação na indústria, mas a participação total no PIB em termos relativos diminuiu. O que acontece muitas vezes é que se a gente olha em termos absolutos, em reais, o Sudeste ele continua crescendo, o Sul continua crescendo. Só que o crescimento das outras regiões é muito maior, o que evidencia uma redução no ritmo de crescimento da região Sul e Sudeste. E essa industrialização, especialmente do Sul e do Sudeste, fica muito evidente quando a gente olha as porcentagens, aqui embaixo, as porcentagens de urbanização, que estão muito vinculadas à industrialização. A gente tem o Sudeste como a região mais urbanizada do país. O Brasil tem uma média de 85% e o Sudeste 93% de urbanização. A segunda região mais urbanizada é o Centro-Oeste, com quase 90% de urbanização, mesmo tendo poucas indústrias. Mas no caso do Centro-Oeste, está vinculado a um processo histórico de concentração de terras, de latifúndios e de modernização agrícola, tirando a população do campo e levando para a cidade. E esse processo de concentração urbana e industrial no Sudeste brasileiro, ele fica muito marcado, muito evidente quando a gente observa esse mapa, que é de concentrações industriais. O Sudeste ele tem maior participação industrial histórica no Brasil, com destaque para a região metropolitana de São Paulo, com maior concentração de indústrias, aqui é um número de indústrias, número de empresas, tá? Uma concentração que chega a 52.531 empresas. Então, São Paulo concentra a atividade econômica junto com o Rio de Janeiro, as duas maiores cidades brasileiras, as megacidades brasileiras, as cidades com maior concentração econômica e com maior concentração demográfica.
Belo Horizonte com um papel importante, porém terciário nessa região, e Vitória com quarto papel econômico industrial na região. O interior de São Paulo mostrando também uma grande concentração e distribuição de indústrias junto com o Triângulo Mineiro, esse nariz de Minas, e a região centro-sul de Minas Gerais, potencializada por essa proximidade com São Paulo e Rio de Janeiro. Só que essa centralidade São Paulo e Rio fica muito marcada quando a gente faz esse recorte aqui. Quando a gente observa isso, azul aqui São Paulo, azul aqui Rio de Janeiro. Ligando as duas cidades, nós temos a Via Dutra, uma das mais, se não a mais importante rodovia do Brasil em termos de circulação de mercadorias e capital. Como São Paulo vem apresentando uma grande desconcentração industrial, as indústrias têm saído de São Paulo e buscado cidades médias, cidades menores, por exemplo, ao longo da Via Dutra. E no Rio de Janeiro, o mesmo fenômeno, a busca das indústrias por cidades menores, maior qualidade de vida, menor imposto, acesso a meios de comunicação e transporte de qualidade, menor saturação do espaço urbano, mão de obra mais barata, tudo isso faz com que as indústrias saiam dessas grandes áreas tradicionais saturadas, inchadas, igual aquele mapa mostrou, com círculos bem carregados, e busquem áreas menores. Com isso, o que tem acontecido é o crescimento das cidades ao longo da Via Dutra. Então, Jacareí, Caçapava, São José dos Campos, importantíssimo polo tecnológico brasileiro, Embraer, ITA, desenvolvimento de telecomunicações, Guaratinguetá, uma cidade importantíssima, Lorena, no interior de São Paulo, industrialmente crescendo bastante. E saindo do Rio de Janeiro, a gente tem Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Volta Redonda, atividade siderúrgica importantíssima, Resende, indústria automobilística crescendo bastante na região e também desenvolvimento tecnológico. O que tem se observado nesse processo é que, com o crescimento de São Paulo e Rio de Janeiro para fora da cidade, que leva ao crescimento das cidades menores, cidades médias e pequenas ao longo da Via Dutra, tem acontecido no Brasil um fenômeno de desconcentração industrial que leva ao longo da Via Dutra a megalopolização, que é a junção de duas megacidades, a conurbação. A tendência é que esse processo se concretize nos próximos anos e próximas décadas. Uma das evidências de megalopolização é a junção dos meios de transporte, ponte aérea Rio-São Paulo, 40 minutos, e a possibilidade que existiu na época da Copa do Mundo do Brasil de 2014 da construção de um trem-bala ligando as duas cidades. O que evidencia esse nível de junção econômica ao longo da Via Dutra, essa conurbação, produzindo uma megalopolização. E isso é fruto da desconcentração urbano-industrial. Fica muito evidente nesses eixos de desconcentração da chamada metrópole expandida de São Paulo. Nós temos vários eixos de migração da indústria. Existe o eixo em direção a São José do Rio Preto, o eixo em direção a Piracicaba, em direção a Santos, que aí esse de São José do Rio Preto abarca Campinas, e em direção ao Rio de Janeiro. Eixos da rodovia Presidente Dutra, que é a do Rio de Janeiro, rodovia Anchieta Imigrantes, rodovia Anhanguera Bandeirantes e rodovia Castelo Branco. Ou seja, os eixos rodoviários eles favorecem essa desconcentração urbana industrial para o interior de São Paulo e do Sudeste, que é uma marca muito evidente. E isso vai produzir uma desconcentração da região Sudeste, porque muitas indústrias buscam o interior da região e outras buscam outras regiões, o que vai demonstrar a causa daquilo que eu já tinha falado, que era uma redução relativa do Sudeste em termos de PIB e indústria e um crescimento relativo das outras regiões brasileiras. Em termos agropecuários, o Sudeste é muito marcado por uma grande modernização e também uma grande desigualdade territorial. Em termos de produção agropecuária, o Sudeste não é potência brasileira, o Sul e o Centro-Oeste têm muito mais essa característica. A pecuária de corte muito forte no Oeste Paulista, Triângulo Mineiro e Norte de Minas. E a pecuária leiteira, especialmente as regiões de relevo mais acidentado, em Minas Gerais, fronteira com São Paulo, sul de Minas, e com Rio de Janeiro, região da Mantiqueira, e a região do Vale do Paraíba, em São Paulo, indo para o Rio de Janeiro. Mas em termos de pecuária, o Sudeste ele não é potência nacional.
Em termos agrícolas, nós temos alta modernização, com destaque para sul de Minas, Triângulo Mineiro e São Paulo praticamente inteiro. E São Paulo se destaca com cana-de-açúcar e com laranja e com café. São essas as três produções mais importantes, laranja, açúcar e café, cana-de-açúcar, né? O norte de Minas, dá uma olhada no centro-norte de Minas aqui, ó, ele vai apresentar uma modernização baixa ou muito baixa, o que vai, em termos agrícolas, evidenciar grande desigualdade interna da região sudeste. Minas Gerais, por exemplo, ela é um mini Brasil. Minas Gerais tem desde alta modernização, parques industriais importantes, meios de transporte e comunicação, meios técnicos e informacionais muito desenvolvidos, ao passo que existem outras regiões com IDH dos mais baixos do país, índice de modernização agrícola baixíssimo, como agricultura familiar muito evidente, pouca integração com o restante do território brasileiro pela deficiência dos meios técnicos, científicos e informacionais. Então a gente poderia tratar Minas Gerais com um pouco mais de carinho em termos de estudos, falando de Minas Gerais como um mini Brasil, em função das suas desigualdades internas. Muita atenção a isso. O que traz para o Sudeste uma grande desigualdade também. Beleza, pessoal? Grande abraço.